Paz e bem, paz e graça, irmãos e irmãs da IPU de Salvador e de outras comunidades que nesta noite celebram conosco este 31º domingo do tempo comum, dia da Reforma, 31 de outubro de 2021. Hoje celebramos mais um dia da Reforma Protestante do século XVI. O Salmo 119, versículo 8, nos diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Esta palavra nos convida a buscar o caminho do Senhor, louvar a Ele com sinceridade de coração. Que seja assim no tempo deste culto. Oremos adorando e bendizendo ao Senhor Todo-Poderoso nesse instante. Oremos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós te louvamos, Senhor, e adoramos, ó Deus, pela tua grandeza e misericórdia. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, pois tu és benigno, misericordioso. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. Por isso nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos por todas as coisas, pelo dia, pela vida. Amém. A igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura
chamada à adoração. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bode ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nesta chamada à confissão, nós lemos no Salmo 146. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar vocês. Confessemos, pois, a Deus os nossos pecados. Coloquemos diante de Deus aquele que pode perdoar os pecados e aquele que pode nos socorrer no dia da angústia. Oremos ao Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. 43, perdão e gozo. Salmo 32, 1, 2, 5, 8, 10, 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos.
Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. A nossa declaração de perdão está no Salmo 146, versículos 5 e 6 e 9 e 10. E assim nos diz: Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Deus, no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Na certeza de que o Senhor, que reina eternamente, nos perdoa de todos os nossos pecados, saudemos, mesmo que virtualmente, uns aos outros com a paz do Senhor. Enquanto isso, louvemos ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Estamos, irmãs e irmãos, nos preparando para ouvir a leitura e a proclamação da palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus, Tu é a glória, Senhor. Gratidão porque nos visita pessoalmente por meio do Senhor Jesus. A Tua palavra nos dá rumo, sem ela não podemos viver. Somente Tu, por meio do Teu Espírito Santo, atua por transformações reformadoras na Tua igreja. É isso que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos a leitura do Antigo e do Novo Testamento na celebração desta noite. No Salmo 146, vamos ler a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Sai-lhes o espírito e eles retornam ao pó.
Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Hebreus 9, de 11 a 14. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência
de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. O evangelho dessa noite, irmãs e irmãos, se encontra em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, o evangelho desta noite. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, essa é de todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, hoje, 31 de outubro, nós celebramos o Dia da Reforma. E esta é uma data que muitas vezes o mundo como um todo não tem celebrado, não tem relembrado. Uma data que a hegemonia católica romana, a partir do mundo ocidental e posteriormente toda uma sociedade antirreligiosa construída na modernidade, fez com que essa data fosse colocada de lado. E os países, principalmente os países de tradição não protestante, como é o nosso caso, não relembra, não lembra, não traz à memória a reforma protestante. Ficando algumas comunidades protestantes, principalmente as comunidades reformadas, a pensar o dia da reforma. Até porque as próprias comunidades que são evangélicas, que vêm de uma tradição evangélica, portanto, deveriam também celebrar a reforma, envolvidas com todo outro discurso anti-reformado, esqueceram de celebrar ou não celebram e não pensam essa data tão importante para a humanidade. Não só para a igreja reformada, mas para toda a humanidade. E muitas coisas que as pessoas, por falta de interesse, ou até mesmo por não querer conhecer a história da humanidade, desconhecem como foi importante a reforma protestante do século XVI para uma série de coisas. Por exemplo, a própria ideia de liberdade, a liberdade que está presente na construção do Estado democrático de direito, que vai acontecer ali por volta do século XVII, do século XVIII, século XIX. A ideia de Estado democrático de direito é uma ideia que surge com a reforma. O sentimento de nacionalismo ou os nacionalismos que são construídos na Europa, no mundo ocidental, a partir do século XVII, século XVIII, é também oriundo desta reforma protestante do século XVI. Há um incentivo às ciências. Então, a racionalidade, que é característica desse período que nós chamamos de modernidade, ela tem como também berço dessa racionalidade, dessa cientificidade. Então, nós temos também a reforma protestante do século XVI. Então, a reforma ela é um marco para a chamada modernidade, que se estabelece ali por volta do ano 1490, 492, finalzinho do século XV, início do século XVI, inicia-se a chamada Era Moderna, que vai dentro dessa linha do tempo até a Revolução Francesa. A Reforma Protestante, que acontece no início dessa modernidade, ela é fundamental para que esse conceito de modernidade, que tem como pilar a racionalidade de um lado, né? Por outro lado, tem o pilar
do direito, das leis, da norma, ciência e razão são pilares da modernidade, a base é a reforma. Um dos instrumentos que deu base a essa modernidade foi a reforma protestante do século XVI. Sem a reforma protestante, muitas das coisas, a ideia de ciência, de racionalidade, o próprio humanismo, que nasce antes da reforma, mas ganha corpo com a reforma, a importância do ser humano no processo de construção do desenvolvimento da sociedade. Então a reforma, ela é importante na construção do pensamento do mundo ocidental. A reforma é uma das bases daquilo que nós chamamos nos estudos sociais de ocidentalização. Criticado por uns, mas abraçado e defendido por outras pessoas. Muito bem, a reforma tem a sua importância no mundo, mas também a reforma tem importância no campo religioso, porque foi a reforma protestante que trouxe de volta a ideia da relação do homem com Deus, do ser humano com o seu Criador, uma relação que independia de sacerdotes humanos, uma relação que colocou o ser humano no contato com Deus por um único Senhor, um único Salvador, um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Esta reforma, além de trazer de volta a ideia da relação pessoal do ser humano com Deus, também traz o ser humano para o centro da história, trazendo de volta a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, onde todos nós podemos participar da vida cristã, todos nós temos um papel fundamental no processo de divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, mais ainda, nós somos anunciadores da graça. Então, a reforma tem um papel importante no contexto de formação da sociedade ocidental, mas também a reforma tem o seu papel no campo religioso importante para repensar ideias que durante muitos anos haviam sido escondidas, haviam sido cobertas por uma capa de pensamentos humanos, tirando a essência do Evangelho, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí, nós caímos no texto do nosso Evangelho desta noite. E é justamente olhando para o texto do Evangelho, bem como para o texto de Hebreus, uma das leituras desta noite, que eu quero pensar com vocês nesta relação entre o grande mandamento e a reforma protestante. A reforma protestante traz lá na sua construção teológica os chamados 5 solas. Então, só a graça, só Cristo, só a fé, só a Escritura, só a Deus demos glória. Então, só a graça de Jesus Cristo pode nos levar a essa relação com Deus. Só Jesus Cristo salva, só a Escritura é nosso padrão moral e o padrão ético, só a Escritura Sagrada. Somente a fé nos coloca em contato com Deus e a fé é dom de Deus e somente a Deus deve glória a mais ninguém. Esses ensinamentos presentes nos 5 solas nos aponta para o texto de Hebreus, que nos dá a ideia de que Jesus Cristo, aquele sacerdote, o sacerdote perfeito, que não é só sacerdote, mas também é oferta, também torna-se a oferta pelo pecado, ele se dá como oferta para perdão dos nossos pecados. Então, somente a graça de Deus, somente a ação amorosa de Deus, a esse favor imerecido que nos coloca na relação pessoal com Ele de novo. Homens e mulheres, através do seu pecado, da sua desobediência a Deus, do seu andar longe de Deus, afastou-se do Senhor, e diz as Escrituras que os nossos delitos e pecados, a nossa imundícia, somos nós, essas coisas que nos afastam de Deus. E somente a ação regeneradora de Deus, pela sua graça, sola gratia,
só pela sua graça, através do seu Filho Jesus Cristo, só Cristo, pode nos colocar de volta na relação pessoal com Ele. E esse Deus da graça que envia seu Filho Cristo nos dá a fé. Sola fide, só a fé em Cristo Jesus pode restaurar a comunhão do homem com Deus, da mulher com Deus, a comunhão da humanidade com o Senhor Todo-Poderoso. E aí, esta humanidade que encontra na Escritura Sagrada um padrão ético de comportamento para poder amar ao próximo como a si mesmo, só a Escritura vai levar a única glória, um único louvor, porque há somente um Deus que deve ser amado acima de todas as coisas. A esse Deus, única glória, só lá deu, né? Só lá deu glória, a glória somente a Deus. Então, irmãs e irmãos, nós encontramos na reforma do século XVI a volta a esse momento de repensar a relação de homem e mulher com Deus. Durante muitos anos, desde o início da igreja, e a igreja foi então passando por uma série de fatos, o corpo de Cristo foi tendo uma série de acontecimentos e foram sendo acrescentados na relação do homem com Deus, ditos, interditos, normas, dogmas. Isso foi escondendo e distanciando o homem da relação com o Deus Todo-Poderoso. Foi tirando a mulher de cena e colocando regras, leis que impediam com que essa mulher fosse livre para relacionar-se com Deus. Então, no tempo de Deus, num período específico, Deus levantou mulheres e homens para tirar toda essa capa que impedia de vermos a graça de Deus. Isso é reforma. Então, nós encontramos essa ação de Deus através de mulheres e homens no século XVI, trazendo de volta a pureza do Evangelho, a graça, a fé, o Cristo vivo, a Escritura Sagrada, a glória unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, muitas vezes, irmãos e irmãs, de mulheres e homens que nos abram os olhos para que possamos perceber que nós temos deixado com que outras coisas vá se criando uma crosta, vá impedindo dessa relação íntima e pessoal com Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em homens, confiamos em cavalos, nós colocamos regras, leis, exaltamos mulheres e homens e deixamos de perceber que só Deus é o Senhor da graça, que envia seu Filho para que possamos viver novamente em comunhão com Ele. É preciso que possamos, de momentos como a reforma, para tirar essas escamas dos nossos olhos, tirar essas escamas do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A reforma, irmãs e irmãos, mudou a relação com Deus quando mostrou ou trouxe de volta a necessidade de reconhecer Deus como Deus soberano. E quando Jesus Cristo é questionado por aquele escriba qual é o principal dos mandamentos, Jesus vai dizer, olha, há um só Deus, há um só Senhor. Então, o principal mandamento é amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ou melhor, amarás o Senhor teu Deus de forma integral. Então, a reforma traz de volta essa essência do Evangelho, do chamado grande mandamento, de retomar a ideia desta relação com um Senhor soberano, que só Ele merece a glória, só Ele merece o louvor, porque Ele é o Deus da graça, é o Deus de todo amor. A palavra de Jesus ao escriba, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mostra a necessidade que nós temos de restaurar
a nossa relação com o Senhor Supremo e buscarmos abertamente esse Senhor Supremo. A reforma não só traz de volta ou muda, naquele contexto do século XVI, a relação dos seres humanos e homens e mulheres com Deus Criador, mas também a reforma muda as relações sociais. A reforma traz a realidade humana bem à nossa frente. A reforma colocou o ser humano como personagem principal da cena da humanidade. Trouxe o ser humano de volta ao centro, chamado antropocentrismo, característico da modernidade. A reforma olha para esse ser humano e diz: esse ser humano é amado por Deus e as relações com esse ser humano devem ser diferentes. E aí a reforma nos traz aquele outro princípio do Evangelho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É pensar uma relação com Deus que me leva a uma relação com o outro. Uma relação com Deus que me coloca não numa vida religiosa alienada, distante da realidade do outro, uma vida religiosa direcionada por dogmas que impedem de perceber a dor do outro, mas não. A reforma traz de volta a necessidade de olhar para o outro como irmão, de olhar para o outro como um filho de Deus, amado por Deus, deve ser resgatado das trevas, resgatado da sua condição de pecador. E aí, ao amar este outro, ao trazer o sentimento do Evangelho de amar ao outro, eu vou agir para que o outro saia da sua condição, da condição de pecador, afastado da presença de Deus. A reforma, irmãos e irmãs, dá voz, dá vez, dá rosto às pessoas. A reforma, ao trazer o conceito, ou melhor, reviver o conceito do sacerdócio universal de todos os crentes, nos coloca como personagens principais desta transformação da realidade existente. A Escritura não é só lida por uma elite, a Escritura é lida, dada e colocada na mão das pessoas. Porque a Escritura é aquela que transforma. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A Escritura que leva as pessoas a conhecerem o que Deus tem a dizer. Então as pessoas na reforma passam a ter voz, passam a ter vez, passam a ter rosto, a saber quem são as pessoas, porque agora são parte clara do corpo de Cristo. É a volta àquele momento da igreja inicial, da chamada igreja primitiva. Não é somente ler ou ouvir o que se lê da Escritura, é viver essa Escritura, é viver este Evangelho de forma integral. Então, irmãs e irmãos, o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, nos coloca na vida prática da reforma. Essa reforma nos coloca de volta à relação com Deus. Essa relação com Deus, ela é efetivada na minha relação com o próximo, amando ao próximo como a mim mesmo. Há uma necessidade, irmãs e irmãos, de ver o outro como igual, de amar ao outro, desejar o bem do outro. Não há reforma, irmãos, sem inclusão, sem partilha, sem acolhimento, sem cuidado. Quando nós conhecemos a história dos reformadores, vamos ver que Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra, Knox na Escócia, vamos perceber que os reformadores partiram do princípio desse acolhimento, desse cuidado, dessa inclusão, de trazer as pessoas à prática de uma vida religiosa, de uma vida cristã, que mudava a realidade vivida, que questionava os poderes dos reis, dos tronos. Por isso a reforma é tão importante no processo de liberdade, de construção do Estado democrático de direito, contra os autoritarismos, contra as autocracias presentes no mundo europeu, no mundo ocidental do século XVI e XVII. A reforma vai combater isso. Ela vai estar presente para trazer a liberdade. Ela muda as estruturas sociais, mas também as estruturas
das relações pessoais de mulheres e homens com Deus Criador. Vivenciando a relação íntima com Deus, mas também fazendo com que essa relação íntima com Deus me faça perceber o outro e a importância que o outro tem para acolher, para incluir, para fazer a diferença na vida dele. O evangelho que eu creio, o evangelho que me salvou, a graça que me resgatou, deve fazer diferença na vida do outro, daquele que está ao meu lado, daquele que precisa, daquele que também deve ser resgatado pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Só a graça, só Cristo, só a fé, só a Escritura, a Deus toda a glória. Os solas da reforma estão bem presentes no grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Que nesse dia da reforma, caminhando para o final do nosso ciclo do tempo comum, às vésperas do nosso advento, vamos pensar nesses princípios da reforma, pensar nesses grandes mandamentos e questionar a nossa prática enquanto igreja, a nossa prática enquanto mulheres e homens que servem ao Senhor Todo-Poderoso. E se preciso for, vamos nos reformar. Igreja reformada, sempre se reformando. Esse é um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI. Que Deus nos abençoe. Nos anos 1500 já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e das coisas visíveis e invisíveis, e em um só Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai, antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus,
gerado, não criado de uma só substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, foi feito também crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e o mundo vindouro. Amém. Amém, irmãs e irmãos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Nós estamos perto de voltarmos para as nossas atividades presenciais. No próximo domingo, 28 de novembro, primeiro domingo do Advento, nós teremos a retomada dos cultos dominicais em nossa igreja. Então, anotem na agenda de vocês, domingo 28 de novembro, primeiro domingo do Advento. Nós vamos iniciar um novo ciclo litúrgico, um novo ano litúrgico. Vamos celebrar, iniciar esse ciclo do ano litúrgico já com os cultos presenciais. Então, o nosso culto, na retomada das atividades presenciais, o nosso culto será às 17 horas, às 5 horas da tarde, portanto, a partir do dia 28. Vamos avisando isso e lembrando aos irmãos e às irmãs dessa data. Pela manhã, nós vamos também retomar as nossas escolas bíblicas dominicais. Só que a escola bíblica dominical ela vai retomar a partir do primeiro domingo de dezembro. Então, um domingo antes, abrimos o culto, as atividades no culto à noite, e na semana seguinte, no primeiro domingo de dezembro, nós iniciamos a escola bíblica dominical presencial. Então, nós vamos ter pela manhã, às 10 horas, escola bíblica dominical, 10 às 11, e à noite, de 17 às 18, nós temos o nosso culto noturno, vespertino, né? Ali às 5 da tarde. Então, a partir de dezembro, voltamos às atividades no templo, manhã e noite. Pela manhã, às 10 horas, e no vespertino, a partir das 5 horas da tarde. Então, esse vai ser um novo momento, a nossa retomada das atividades presenciais, depois de 1 ano e 8 meses, tivemos a experiência do aniversário da igreja, e o conselho entendeu que já é hora de voltarmos, depois de consultarmos os irmãos da igreja, entendemos que esta é a melhor forma de nós trabalharmos o nosso retorno com as irmãs e com os irmãos. Portanto, primeiro domingo do Advento, 28 de novembro, culto às 17 horas. Primeiro domingo de dezembro, nós iniciamos Escola Bíblica Dominical. E aí vamos ter Escola Bíblica e culto às 17 horas. Certo, irmãs e irmãos? Vamos nos preparar nesse momento para um momento de intercessão. E eu gostaria de orar com vocês, aproveitar esse final de culto para orar com vocês, agradecer a Deus, não só pela reforma, mas também pelas bênçãos que recebemos essa semana. Renatinha saindo indo para a cima intensiva, Daniel se recuperando bem. A gente tem tido boas notícias da ação de Deus na vida do seu povo. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bênção, porque podemos estar reunidos como teu povo. Te agradecemos, ó Deus, porque tens abençoado teu povo. Nós temos visto atuação direta, bem direta na vida da tua igreja, Senhor. Na recuperação de Renatinha, de Daniel, no cuidado para com teu povo, nós te agradecemos. Te agradecemos porque agora podemos preparar a retomada da reabertura dos trabalhos no templo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos abençoa para que tanto no dia 28 de novembro quanto lá em dezembro na Escola Dominical possamos retomar as atividades com muita segurança e tu nos proteja, Senhor, de todo o mal.
tanto na celebração, quanto qualquer tipo de contágio de enfermidade, ou qualquer tipo de outra ação adversa. Protege teu povo, abençoa teu povo, Senhor. Que nessa retomada das atividades no templo, possamos estar não só com o coração reanimado, não só motivados, ó Deus, para nos reunirmos, mas também motivados para continuarmos a agir conforme o teu querer, continuamos renovados e com desejo de fazer a tua obra. Obrigado por tudo, Senhor. Nos ajuda, nos protege, nos dá uma semana de bênção. Nós te oramos em nome de Jesus. O Evangelho dessa noite disse que nós temos 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, irmãos e irmãs, possamos continuar amando a Deus e amando ao próximo, e assim possamos cumprir a missão que Deus tem nos dado. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, os dons e o fruto do Espírito Santo, irmãs e irmãos, sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Tenhamos todos uma semana de bênção e de paz. Ah